Muito bem, estamos chegando com mais uma entrevista aqui no nosso programa na Mega Rádio VCA. Eu vou conversar com a fonoaudióloga Luciana Filipetto. Ela já participou do nosso programa falando de outros assuntos. Hoje, especificamente, ela vai trazer para a gente informações sobre apraxia da fala. Doutora Luciana, seja bem-vinda ao nosso programa. Para começar, o que é exatamente a apraxia da fala e como ela se manifesta em pessoas com síndrome de Down? A gente sabe que nem sempre todas as crianças com síndrome de Down necessariamente vão ter apraxia, tá? Ela se manifesta muitas vezes com uma fala mais arrastada, com uma incoerência com relação aos erros, que são erros que não vão ser erros sistemáticos. A criança que tem um problema de apraxia, ela tem uma dificuldade no controle e no planejamento do gesto motor, tá? E do gesto motor de fala. E isso faz com que ela não tenha um padrão para os erros que ela tem. Então, ela fala casa de várias formas. Quando a gente tem uma criança que apenas tem uma troca de letra na fala, não uma alteração fonética e fonológica, ela vai ter o mesmo padrão. Ela vai trocar sempre o C pelo T, mas o resto vai estar no lugar certinho. No caso da criança com apraxia, isso não vai acontecer porque ela fica naquela tentativa e erro de produzir de forma assertiva o som que ela quer, porque ela tem no córtex motor dela de fala, ou nas áreas de sensibilidade, outras áreas importantes para o planejamento da articulação da fala e coarticulação, alterações. Então, é um problema importante de manejo e também de organização desse planejar da fala. Muitas vezes, pais, professores confundem atrasos da fala com apraxia. Quais são os principais sinais que diferenciam essas duas coisas, o atraso da fala e a apraxia? Agora, quando você me pergunta, né, se existe uma diferença entre a apraxia de fala e o transtorno, né, no caso, o atraso de linguagem, existe. Porque, como eu disse, a apraxia é a dificuldade na formulação da fala, né? A gente fica tentando ali articular e eu não consigo. Geralmente uma pobreza das vogais, das coarticulações, e ali vem tudo embaralhado. Eu falo o mesmo som de várias formas, mas nunca de uma forma sistemática, certinha, mantendo um padrão, porque eu tenho dificuldade de iniciar essa fala, de planejar o que vem, que som que vem depois do outro. Então, isso é apraxia. Ele é um transtorno motor da fala. Já ela pode estar em comorbidade com N fatores. O T21 é uma delas. Não quer dizer que a síndrome de Down, todo síndrome de Down vai ter, no caso, apraxia. Outra questão que ela pode aparecer nos autistas, principalmente nos níveis de suporte maior, essa dificuldade de falar, de organizar, então uma fala com muita intensidade ou pouca intensidade, com dificuldade de articulação, de coarticular, a sequência certinha aí fica inexpressiva e não tem sentido, né? Agora, o atraso de linguagem, ele não tem nada a ver com esse planejar da ação de que vem depois da palavra, os sons que vêm uma sequência do outro. Ele tem a ver com uma ausência generalizada, às vezes, dessa palavra, na aquisição de conceitos, de categorias e na formulação de frases, né, para que você possa pedir aquilo com sentido. Então, uma coisa é na linguagem e a outra coisa é na fala, no encadeamento dos sons da fala, que é o caso da apraxia. Então, são coisas diferentes, tá? E essa questão da linguagem, o adquirir da linguagem, ela é em cima de treino, ela é em cima de vivência, de exploração do ambiente. E aí, à medida em que essa criança vai adquirindo vocabulário, ela vai tendo uma fala e vai saindo desse atraso de fala, mas ela não vai ter dificuldade no gesto motor, no gesto do encadeamento da fala. Isso é a diferença de um para o outro. Existe uma causa específica para o desenvolvimento da apraxia em indivíduos com síndrome de Down ou está relacionada aos mesmos fatores como qualquer criança? Essa pergunta, ela é uma pergunta que a gente tem que levar em consideração o seguinte: a
aqui a causa específica da apraxia, ela não tem correlação com uma patologia ou com uma condição de neurodesenvolvimento ou uma síndrome, algo específico. A pessoa pode nascer com uma dificuldade de planejamento e execução dessa fala, por uma lesão no córtex motor de fala, por nas áreas de maior sensibilidade. Isso pode estar acontecendo de uma forma ou de outra, né, por alguma questão de neurodesenvolvimento, mas que não necessariamente seja em decorrência de um T21, né, do Down ou do autismo. É uma condição que pode ser comórbida ou não, tá? Então, quando você me pergunta se existe uma causa específica para o desenvolvimento da apraxia nesses indivíduos, eu te digo que não tem uma causa específica, mas a síndrome de Down, ela pode aparecer como comorbidade assim, dessa apraxia, ou essa apraxia nessa criança, tendo essa apraxia, numa ordem maior do que outras pessoas, porque a gente já tem na síndrome de Down fatores de maior vulnerabilidade. Nós já temos ali uma organização da musculatura orofacial, das funções estomatognáticas de sucção, mastigação, deglutição com alteração. Nós já temos alterações de proprioceptivas nessas crianças, tanto nessa região orofacial quanto também corporais. Então a gente verifica que a gente tem a prevalência maior nessas crianças com síndrome de Down de quadros de apraxia, desse que é esse transtorno motor de fala, com essa dificuldade de planejar e executar o gesto articulatório para formar a fala compreensível. Então, isso, na verdade, pode ser algo que ande junto e que esse grupo apresente mais, mas não quer dizer que é por causa disso que a apraxia acontece. Quais os tipos de avaliações que são feitos pelos fonoaudiólogos para diagnosticar a apraxia da fala com precisão? Quanto às avaliações, a gente tem que essa avaliação dessa apraxia, ela é feita pelo fonoaudiólogo. E não é qualquer fonoaudiólogo. Nós temos 15 especialidades dentro da fonoaudiologia. E a gente tem que entender que é feito por um profissional especializado, principalmente aqueles que atuam na área de motricidade orofacial de fala, né? É diferente, inclusive, quando você me perguntou do transtorno de linguagem, né? Quem faz a avaliação do transtorno de linguagem vai ser o especialista em linguagem. Aqui é o especialista em fala, em MO, motricidade orofacial, que vai ter condições de perceber se aquilo ali é uma falha no planejamento e na execução motora da fala. Então, geralmente esse profissional tem a expertise, ele tem protocolos validado cientificamente, com evidências, justamente para fazer isso, fazer essa intervenção e essa avaliação. E aí, com base nesses protocolos apurados, é que a gente parte para o planejamento dessa intervenção. E nós vamos ter também muitos outros métodos capazes de trabalhar, dependendo da condição e daquilo que foi avaliado. Né? Então, dentro dessa questão da avaliação, a gente avalia toda essa musculatura orofacial, a gente verifica se está correndo articulação com articulação, a gente pede para essa criança repetir determinados sons, tipo patacá, mapatá, para ver se ela tem uma frequência de conseguir repetir o mamá, tatá, patacá mais vezes e com um certo padrão, porque como o problema é na execução, ela vai repetir essas palavras de formas diferentes, ela não vai ter um padrão de repetir sempre da mesma forma. Então isso já me dá indícios também, né? No caso de uma avaliação para poder ver se é uma apraxia, a gente vê dificuldades aí com a articulação e coarticulação dos sons da fala. A gente tem que avaliar como está sendo essa entonação, se é uma entonação mais arrastada, como que está sendo o entendimento e a inteligibilidade dessa fala. Então, são várias formas de intervir e várias formas também de estar ali sendo assertivas para cada criança, para cada indivíduo que vai apresentar a apraxia. E dentro disso nós temos também as formas certas de fazer essa avaliação, sim, com protocolos e com evidência.
Em termos de tratamento, quais são as principais abordagens terapêuticas que são utilizadas para tratar com eficácia as crianças com a T21? No caso das crianças com síndrome de Down, apráxicas ou não, a gente tem que trabalhar essa tonicidade. A gente tem que trabalhar com pistas táteis, pôr a mãozinha para pedir para ela repetir o determinado som. A gente tem que trabalhar com questões de pistas auditivas e visuais. Então, a gente precisa trabalhar com a repetição de 5 a 10 minutos diários dessa forma de produzir aquela determinada palavra, correlacionando com aquela determinada figura. Em casos mais extremos, né, a gente pode trabalhar com comunicação alternativa aumentativa, que são aquelas pranchas onde a gente seleciona frases do dia a dia, palavras específicas para que a gente possa conseguir que essa criança se comunique, lembrando que comunicação ela envolve além de palavras, ela envolve gestos, ela envolve expressões faciais, isso tudo, desde que a pessoa consiga passar o que ela precisa, o que ela deseja, a gente já chama de comunicação. E nos casos de indivíduos não verbais, é crucial que a gente utilize a comunicação alternativa para que eles diminuam a ansiedade, que eles consigam expressar o que querem. E é um erro, um mito dizer que comunicação alternativa inibe ou não ajuda nesse desenvolvimento da fala, porque não é verdade. Pelo contrário, as pesquisas e as evidências mostram que a comunicação às vezes ajuda e reforça e potencializa a produção de fala e de linguagem nos indivíduos. Então, dentro especificamente do quadro das crianças com Down, a gente precisa de trabalhar todo esse contexto com pistas, com estimulação auditiva, com estimulação estática, com repetição, com ludicidade, com afetividade, para que isso dê certo. O envolvimento da família para o tratamento é essencial. Que tipo de orientação prática os pais podem adotar em casa para potencializar os resultados com essas crianças, doutora? O envolvimento das famílias, ele é importante independente se essa criança é Down, se essa criança é autista, se essa é uma criança com desenvolvimento típico. É fundamental para qualquer ser humano em desenvolvimento. A família, ela é o ponto-chave para que essa criança cresça, se desenvolva e que tenha um ambiente estimulante. O ambiente faz toda a diferença e ele pode ser gatilho negativo ou positivo. Isso a epigenética já nos diz. Então, quando a gente trabalha com um ambiente enriquecido, a gente tem a possibilidade de desenvolver linguagem e fala de uma forma mais adequada que é aquele que tem vulnerabilidade social e um ambiente não muito propício para isso. Então, a família é o ponto-chave, junto com a escola e junto com o profissional. Se um desses três, desse tripé não funciona bem, a gente não tem uma boa intervenção. Então, vamos ficar atentos a essa questão. E a família tem que ser uma família que motiva, que estimula e que gera nesse indivíduo vontade de estar sempre progredindo, crescendo, vínculo e afetividade suficiente para que ela queira desenvolver comunicação e fazer isso de forma assertiva. Bom, a tecnologia a gente sabe que pode ajudar através de aplicativos, jogos sonoros, recursos digitais, né? De que maneira pode auxiliar nesse desenvolvimento da fala com uma criança com síndrome de Down? Então, quando você me pergunta se a gente pode usar tecnologias para fazer esse trabalho, né, com essas crianças com apraxia de fala, com T21, a gente sempre pode usar. Nós temos muito material que é produzido em cima desses recursos tecnológicos, né? A gente tem muitas metodologias para fazer a intervenção também. Tudo vai depender de como e qual o seu objetivo com o seu paciente, né? E o que aquela criança precisa ou aquele adolescente que tem apraxia precisa otimizar para que ele possa fazer. E hoje a gente pode montar programas inteiros utilizando a inteligência artificial, porque eu preciso de pistas visuais,
pistas auditivas, pistas sensoriais, para que ela possa fazer esse planejamento motor. Quanto mais ele vê a boca abrindo, como é a execução daquele determinado som, isso aí ajuda. Então, a gente pode usar recursos de vídeo, de áudio, a gente pode utilizar vídeos das boquinhas, para que ele faça essa correlação e tente reproduzir. A gente pode usar de vários recursos para trabalhar com a apraxia de fala. Então, e assim também podemos escolher determinadas e vários tipos diferentes de metodologias também para que a gente possa intervir, depende do seu foco, como eu disse. Então, a gente tem REST, Prompt e vários outros métodos que são utilizados pelo fonoaudiólogo após a avaliação desse aluno, desse paciente, para poder verificar, né, o que você vai escolher, tá bom? Muito bem, para finalizar a nossa entrevista, doutora Luciana, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para as famílias que têm crianças que estão no tratamento ou que até mesmo ainda não estão com tratamento da apraxia da fala e essas crianças que têm o síndrome de Down. No caso, a gente tem aí dificuldades maiores para ser enfrentadas, né? Porque a gente precisa de mediar tudo isso. Mas o mais importante é que essas famílias acreditem nas suas crianças, que elas sejam acolhedoras, que elas sejam positivas, que elas promovam um espaço de estimulação, que faça esse treinamento diário. 10 minutinhos diários são importantes para fazer a diferença. Não adianta só ir no consultório do fonoaudiólogo e não forçar, não treinar. Entender que a apraxia não é preguiça, que não é porque ela não quer falar, é que é uma dificuldade motora mesmo nesse planejamento, nesse encadeamento da fala. Realmente ela fica tateando, ele tentando falar e realmente não consegue, porque é uma questão lá na área motora de fala, lá no cérebro dessa pessoa. Então, a gente tem que ser empático, a gente tem que promover a melhor intervenção para aquela pessoa, escolher dentre as metodologias, que são várias, qual que é a mais assertiva, baseada em evidência e baseada no que ela realmente apresenta. Entender que comunicação não é só fala. Às vezes você pode ter um prognóstico muito ruim e não conseguir uma fala muito efetiva, muito clara. Mas se ela conseguir se comunicar pela comunicação alternativa, ótimo. Comunicação não é só fala também, é gesto, é expressão. Então a gente tem que incentivar essas crianças para que elas consigam fazer esse papel aí de passar o que elas querem, o que elas sentem, que isso é o mais importante. É sempre ter respeito por aquele que está, né, com aquela dificuldade. E sempre trabalhar com estratégias de apoio visual, gestual, e modular, brincar, apoiar, né? Demonstrar visualmente como que é feita a produção de cada som. Tudo isso contribui. E família tem que entender que família tem que acreditar no filho, independente do que ele tenha, que a família não pode ser capacitista como a sociedade, e tem que entender que não é coitado, não é aquilo, é estimular essa criança para ir para frente, estimular as suas potencialidades e ir em frente. Eu conversei com a doutora Luciana Felipeto, ela que é fonoaudióloga e veio falar sobre apraxia da fala aqui no programa Inclusão em Foco.